conceito que nós vamos ver aqui é o conceito de multiplicidade de linguagens. Não tem uma palavra ainda que seja consensual para representar o que eu quero dizer aqui. Não tem uma palavra como tem intertextualidade, né? Talvez intermedialidade, mas é uma palavra um pouquinho mais controversa, um pouquinho mais específica. O que é essa ideia de multiplicidade de linguagens? É a ideia de que um livro, de que uma obra literária, uma obra criativa, ela hoje não lida apenas com o texto. Ela pode lidar apenas com o texto, tá tudo certo um livro que é puro texto, embora mesmo um livro que é puro texto, ele tem design, né? Então, uma obra, raramente ela lida apenas com o texto. Ela também lida com fotografias, ela pode lidar com fotografias. Então, quando a gente for pensar num livro, por exemplo, a gente pode pensar num livro de contos que faça um casamento entre fotografias e textos, um livro de crônicas de viagem que faça um casamento de fotografias e textos. Quem vai trabalhar na web, é muito importante pensar na fotografia, na imagem. Quem trabalha com rede social, mais importante ainda, porque a rede social, pelo menos o Instagram, a primeira coisa que o leitor vê é a imagem. Então, a gente pode sim pensar em imagens. Tem uma técnica de desbloqueio criativo, que é pegar uma fotografia, ou várias, e começar a escrever um texto em cima daquela fotografia. Então, também é uma forma de desbloquear a criatividade, de se soltar para escrever. Infográficos, quem vai trabalhar com não ficção, isso é muito útil. O livro do Yuval Harari, o Sapiens, usa infográficos bem interessantes. O jornalismo hoje tem infográficos maravilhosos. Eu costumo dizer que eu tenho saudade do tempo do jornal impresso por um motivo só. Pelas páginas bonitas, diagramadas, com infográficos, os mais recentes eram infográficos super trabalhados, tinha um profissional ou mais de um na redação só para isso. E na internet também, a gente vê vários infográficos, hoje em dia, interativos. Então dá para um texto de literatura, e não ficção especialmente, mas dá também para um texto de literatura brincar com essa coisa de mapas, infográficos, como se faz no texto acadêmico, por exemplo, né? As ilustrações, que me parece que é o mais comum no texto infantil-juvenil, embora dê para trabalhar um texto infantil-juvenil com fotografias também. O design, isso aqui é um caso, é uma coisa curiosa. Você sabe que meu doutorado foi sobre literatura digital. E aí, no doutorado, o estudo era se o livro iria acabar, o livro impresso. E eu comecei doutorado numa época em que era uma controvérsia isso. Algumas pessoas achavam que o livro ia acabar, outras diziam que isso não podia acontecer, porque se acabasse o livro, a população, a gente ia perder a leitura, perder a literatura, isso é um absurdo. E, na verdade, isso não é bem verdade. Por quê? Porque a literatura se adapta em outras linguagens. A literatura ela pode estar na internet, ela pode estar nos palcos, ela pode estar nas telas de cinema, o texto, né? A arte do texto. Mas me parece, 10 anos depois, que o livro impresso não vai acabar, pelo menos não na nossa geração e não pelos próximos 100 anos. Porque o livro impresso tem uma qualidade, uma característica que a digital não tem, que é essa coisa do design. Então, pega livros de arte, livros infantis, eles não são livros reproduzíveis no digital. Eles são objetos artísticos únicos, que as pessoas às vezes colecionam. Tem livros de culinária, né? Tem alguns livros de culinária também, com foto, com texto. Livros de viagem também, que não é equiparado ao que existe na internet. Então, se o livro encontrar o espaço dele diferenciado do espaço digital, ele vai permanecer para sempre. Porque é a mesma coisa que o teatro e o cinema, ou a fotografia e a pintura. Você sabe que a pintura antigamente era pintura de retratos. Os artistas pintavam retratos. Aí surgiram os fotógrafos. E todo mundo achou que os pintores iam acabar, que a pintura ia acabar, porque a fotografia era muito mais perfeita, muito mais fiel. O que aconteceu? Surgiu o cubismo, o dadaísmo, esse monte de forma de expressão artística da pintura. A pintura, na verdade, se libertou. Ela não acabou, ela se libertou da obrigação de retratar o que ela estava enxergando. Então, o livro impresso, ele cada vez mais se torna um objeto de design, um objeto de diagramação, de consolidação de um texto, do que simplesmente um veículo para um texto. Eu acredito cada vez menos aqueles livros baratinhos, de papel bem fininho, amarelado. E isso, para mim, a Amazon faz melhor, o Kindle faz melhor. Eu acho que cada vez mais o livro tem que ser um objeto interessante, para a pessoa ter em casa, guardar, não estragar, poder emprestar. O livro, para mim, cada vez mais tem essa característica, né? Então, o design e diagramação também são importantes. Se algum de vocês é designer aqui, vale muito a pena pensar como casar o design do texto com o texto.
Inclusive, hoje em dia, algumas pessoas fazem algumas intervenções de negrito, maiúscula, fontes diferentes. Esse tipo de piração, vamos dizer assim, pode fazer sentido. Tudo tem que potencializar o texto, tá? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a literatura é a arte da palavra. Então, todas essas outras linguagens, elas estão aí para potencializar o nosso texto. Se fizer sentido usar uma fonte pequenininha porque o personagem é muito tímido e fala baixo, e isso fizer sentido para o leitor, por que não? Som, vídeo, animação, pensando aqui na literatura da internet, na literatura digital. Então, quem publica num blog, quem publica numa rede social ou quem publica num site, por que não usar um vídeo do YouTube? Por que não, de repente, produzir um vídeo? Por que não colocar um som de fundo? É possível, tá? Eu vou mostrar hoje um exemplo especificamente muito legal de uma letra de música que foi casada com uma animação desenhada e as duas juntas viraram um curta-metragem maravilhoso. Não tem roteiro, o roteiro é letra de música, mas a combinação ficou incrível. Depois eu mostro para vocês. Tem vários exemplos, né? Eu trouxe um deles. E também os hiperlinks. A gente fala pouco sobre literatura hipertextual, hipertexto. Eu cheguei a criar um projeto chamado Hiperconto, mas eu não consegui levar adiante, eu deveria parar para fazer isso com mais calma, porque essa ideia de que o leitor pode escolher os caminhos que ele vai seguir no texto é uma ideia que já nos anos 80 tinha livros assim, os livros jogos, e é uma ideia que faz algum sentido. Eu acho que não vai ser a regra, mas a gamificação da narrativa é algo que não pegou ainda, mas vai pegar. É uma questão de tempo. Eu, quando fiz doutorado, até deveria ter resgatado esse vídeo, se quiser eu procuro aqui. Existe um filme do Alice no País das Maravilhas, de 1903. 1903, o cinema não tinha nem 10 anos, gente. E já tinha alguém adaptando Alice para o cinema. Claro que vendo hoje, o filme é tosquíssimo, é péssimo, é horroroso. Mas é que tem que entender o quão antigo isso é, e aí é legal de entender como avançou o cinema de lá para cá. Então, quando a gente olha os projetos de literatura digital hoje, é como ver esse Alice de 1903, é muito recente. Tem muito potencial para crescer a literatura usando meios digitais. A nossa geração vai ver isso acontecer, sem acabar com o livro impresso, tá? Parece que as coisas vão conviver e as coisas vão se somando. Alguém tem alguma pergunta? Aqui a Jordana colocou alguns termos que se usa, né? Multimodalidade, multissemiótica, multissemiose. Mas é isso, Jordana. Eu não se tem um termo assim, é esse. O próprio termo hipermídia não é bem isso. Então, achei que multiplicidade de linguagens. Porque o que é a palavra mídia, tá, gente? A palavra mídia, pensando do ponto de vista técnico, é rádio, TV, internet. E a gente aqui está falando em linguagem mesmo. Está falando em som, em vídeo, em texto, que é a semiótica ali que a Jordana está colocando. Bom, deixa eu falar da teoria, depois eu entro na prática, tá? Então, qual é a teoria por trás dessa minha provocação para vocês, de que vocês devem pensar literatura para além do texto? Existe uma autora chamada Lúcia Santaella. Se vocês já ouviram falar, não, se vocês são acadêmicos e gostam desse assunto, vale a pena pesquisar. Lúcia Santaella. É brasileira, apesar desse sobrenome dela meio espanhol. Ela é brasileira, da USP, e ela tem vários livros. Um dos livros se chama Cibercultura, da cultura das mídias à cibercultura. E ela traz um conceito que eu acho bem legal, que é o seguinte. Lá na origem, a gente tinha a cultura oral, a oralidade, as fogueiras, a contação de histórias. A Ilíada e a Odisseia, por exemplo, nunca foram escritas. Elas sempre foram passadas pelos rapisodos de pai para filho. Essa é a cultura da oralidade, tá? É uma cultura anterior à escrita. Aí o mundo avança e surge a escrita, a invenção da escrita. E a partir da invenção da escrita, começam a surgir os primeiros textos escritos, poemas, os textos bíblicos, os textos lá dos gregos, Sófocles, Eurípides, etc. Tá? Passa muito tempo, em 1605 surge a imprensa. Desculpa, em 1485 surge a imprensa, do Gutenberg, que permite a publicação de Don Quixote em 1605. O primeiro romance da literatura só existe porque foi inventada a imprensa. Antes de existir a imprensa, as pessoas comuns não liam. Só quem tinha acesso a livro era rei,
nobres, clérigos, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a livros, tá? Então, a invenção da imprensa permite que o livro se torne algo mais popular. E o Don Quixote é o primeiro livro que estourou nesse sentido, que até hoje é conhecido. Agora me digam, ainda existe gente que conta histórias? Vocês já ouviram alguma contação de histórias? Já, né? Aqui no nosso curso tem o Celso Sisto, por exemplo. O Celso Sisto é especialista nisso, reconhecido no mundo inteiro, e ele vive de contar histórias. Ainda existem pessoas que escrevem textos à mão? Reproduzem textos à mão? Existe. É mais raro. A caligrafia, por exemplo, a tipologia ainda é uma arte valorizada, né? Ter uma tipologia boa no texto, uma fonte bonita. Para capa, isso é muito importante. O design trabalha muito com essa ideia da cultura escrita. Por que eu estou falando isso? Porque o que é o legal do conceito da Lúcia? É que as eras culturais, elas não vão se sobrepondo uma à outra. Não acaba o romantismo para começar o realismo. Não acaba a era da cultura oral para começar a era da cultura escrita. As eras culturais vão se somando umas às outras. E é por isso que a gente tem uma sensação que o mundo hoje é mais complicado do que era antigamente. Porque sim, o mundo hoje é mais complicado do que era antigamente. Porque as culturas, os valores, as crenças, elas não terminam, elas se somam. Ah, e agora todo mundo vai ter que ser poliamor, vai ter que ter vários parceiros. Não. Tem gente que continua sendo monogâmica, fiel desde o primeiro namorado. E tá tudo bem, e tá bem assim. Tem gente que não quer ter parceiros, que é assexuado. Então as coisas elas simplesmente vão se somando, as culturas vão se somando. E no ponto de que nos importa agora, né, que é a questão cultural, a gente tem a cultura impressa, a cultura escrita, a cultura oral, todas elas juntas. E a gente adiciona, nos últimos anos, a cultura de massas, que é aquela ideia do cinema, do rádio, de que os meios de produção de cultura passam a ser caros e estão na mão de poucos. O cinema é isso, né? Não tem como eu fazer um filme. Poucos estúdios fazem filmes que influenciam milhares, milhões de pessoas. Poucas empresas têm acesso à rádio, que influencia milhões de pessoas. E surge a era da cultura de massas, tão criticada pelos Humberto Eco, Adorno, por toda aquela geração ali da Escola de Frankfurt. Então a cultura de massas, essa ideia de massificação, de manipulação das massas, ela vem dessa ideia de que os meios de produção de cultura se tornam caros, se tornam restritos. Com o passar do tempo, surgem os canais a cabo e as revistas, por exemplo. O que são os canais a cabo e as revistas? São mídias de nicho. Antigamente tinha revista de futebol, revista para homem, revistas para mulheres, revista para criança, revista para adolescente, revista para quem gosta de carro, revista para quem gosta de política. Tinha até uma revista chamada Letras, que era para quem gosta de português. Até essa revista, eu assinava essa revista. Então a revista já é muito mais de nicho do que eram as mídias de massa, os grandes jornais, por exemplo, ou as revistas Veja, Manchete, etc. E hoje nós vivemos a cultura digital, em que qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, qualquer pessoa pode ter um blog. A gente hoje vive essa era do hipernicho, que inclusive tem dificuldades de encontrar obras que falem com todo mundo, dialoguem com todo mundo. Mas continua existindo a cultura oral. Ó, a Sandra dizendo, olha aqui, a contadora de histórias, continua existindo. O próprio rádio, né, Sandra, ele é um jeito de expressar a cultura oral, que como essas coisas não terminam, elas se somam. Então, eu adoro rádio. O próprio YouTube. O YouTube é muito mais usado para ouvir histórias ou para ouvir conversas do que para ficar vendo um vídeo ali. Uso o YouTube muito mais para isso. A cultura escrita hoje está muito mais expressa no design, naquela ideia do design, tipologia. A cultura impressa segue existindo, livros ainda são impressos, livros em maior quantidade. A cultura de massas também continua influenciando, ao Fantástico, né? Só se fala na Larissa Manoela, só se fala na Barbie. Então, essas grandes mídias de massa continuam influenciando a sociedade, mas elas encontraram a cultura digital, que é essa ideia de que todos nós podemos ter um canal, podemos criar um livro na internet, e se der certo, muitas vezes ele é levado para a cultura de massa. Ele é pescado pelos grandes grupos de cultura de massa.
Tá? Então, eu estou tentando resumir a teoria. Claro que a gente poderia ficar 2 horas falando sobre a teoria, mas a ideia é, o texto não acabou, mas o texto ele vai cada vez mais encontrando outros parceiros, outras complexidades que podem se somar a ele. Podem se somar a ele. Qual é a 8ª arte? Todo mundo sabe que a 7ª arte é o cinema, né? Segundo essas teses, qual é a 8ª arte? Vocês sabem disso? Coloquem para mim ali, ou falem qual vocês acham que é a 8ª. As 6 artes clássicas é pintura, literatura, música, escultura, arquitetura, não vou lembrar as outras. Aí a 7ª arte é o cinema e a 8ª. E, aliás, o cinema é curioso. Ele é a 7ª arte, não só porque ele é a mais recente, a mais nova, mas porque o cinema é uma soma das outras. Porque a literatura é a arte da palavra. A música é a arte do som. A escultura é a arte do volume. E o cinema usa tudo isso. O cinema usa o texto, usa o som, usa a arquitetura, usa as artes visuais. O cinema usa todas as outras. O teatro. Então, a 8ª arte é o que os portugueses chamam de banda desenhada, são os quadrinhos. As HQs, os quadrinhos, são considerados a 8ª arte, que são eles são anteriores, né, à internet. E tem um autor no Brasil que a gente conhece muito, muito mesmo pela obra televisiva dele, pelas crônicas dele, mas ele fazia tiras, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Conhece o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, o Veríssimo é um exemplo de um escritor que saiba desenhar, ele pode fazer, além de literatura, fazer quadrinhos. Ele nunca fez um gibi, não é o Maurício de Souza, mas ele fazia tirinhas. Aqui tem algumas, ó, essa aqui é ótima. Flecha, Quando é que nós deixamos de ser lesmas e passamos a ser escargos? Quando nos pegam, Shirley. Então era um traço super simples, com um texto sempre genial, muito conciso, muito compacto. Isso nos anos 90, eu lembro que circulava muito aqui na Zero Hora, o jornal que eu acompanhava. Então o Veríssimo fazia semanalmente tirinhas. Se eu não me engano, eram esses personagens da Família Brasil. A Família Brasil é dele? Tinha uma família também que ele desenhava. As lesmas dessa família. Então aqui é um exemplo de um autor de literatura que também usava da ilustração para mudar um pouquinho o seu tipo de trabalho. Só que o Veríssimo, pelo menos que eu saiba, nunca misturou isso num livro, né? Já tem um livro que, pasmem, é um dos livros mais vendidos do mundo até hoje. Hoje, não que ele somando o tempo que ele... Ainda hoje, entre os 10 mais vendidos do Brasil, esse livro aparece, que é O Pequeno Príncipe. Eu sei que O Pequeno Príncipe virou chacota, virou livro de Miss, mas O Pequeno Príncipe tem uma coisa fantástica, que é esse casamento de ilustração e texto. A ilustração não está aqui só para reproduzir a mesma coisa que o texto disse. A ilustração é feita pelo próprio autor para potencializar o texto. Vamos ler esse trechinho aqui, ó. Fiz o desenho outra vez, mas ele foi recusado, como os anteriores. Essa é muito velha, quero uma ovelha que viva muitos anos. Então, já sem paciência, como tinha pressa de começar a desmontar meu motor, rabisquei este desenho. E falei, isto é a caixa, a ovelha que você quer está lá dentro. Ou seja, a ilustração ela não repete o texto. O leitor tem que ler o texto, ver a ilustração e o texto continua. Né? Esse formato de ilustração e texto é o que cada vez mais se acredita para a literatura, não apenas infantil. Aí tem 2 livros, eu trouxe aqui imagens de um deles. Tem 2 livros que fazem muito bem isso. Um deles virou filme, A Invenção de Hugo Cabret. Então, se vocês nunca viram esse livro, busquem numa biblioteca. Ele não é um livro barato, tá? Mas busquem esse livro na biblioteca. Se for possível, comprem. É um livro grosso, porque tem muito texto, só que tem várias páginas de imagem. Só que as páginas de imagem contam parte da história e as páginas de texto contam outra parte da história. Elas não se repetem. E a ilustração, vocês estão vendo aqui, é lindíssima. O filme foi muito feliz, inclusive, em usar a ilustração do livro. O outro livro é o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, que é um livro que o filme não ficou bom, porque o livro é muito legal, muito bom. É um livro adulto, do Jonathan Safran Foer, e é um livro que tem cenas em que o menino diz, aí eu fiquei muito triste e comecei a digitar assim. E aí aparece uma folha toda cheia de X, assim, toda preta. É como se ele estivesse digitando. Então ele brinca também com essa coisa da fotografia, da diagramação com o texto.
Tem um autor nosso, uma vez, que fez uma coisa que eu achei muito legal. Os leitores não entenderam tão bem. Ele tinha uma página que a mulher escrevia uma carta para um homem, só que ela não mandou a carta, ela rasgou a carta. E aí, no livro, ele fez o seguinte, ele escreveu a carta, o livro foi impresso, quando o livro chegou, ele abriu livro por livro e ele rasgou a página. E aí a pessoa que lia o livro entendia que aquele rasgão é porque ela rasgou a página da carta. Claro que muita gente comprava o livro e reclamava que veio rasgado. Mas a ideia do como jogar com essa coisa do objeto é muito boa. E isso tu não consegue fazer no digital, né? Isso tu só consegue fazer no físico.